paz do Senhor, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no canal Coisas do Alto. Chegamos aí a mais um final de semana para estudarmos as lições bíblicas, né? Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando este ano o tema Em Defesa da Fé, trabalhando aí heresias antigas que se aparecem hoje, né, com uma roupagem nova, enganando aí a muita gente, querendo distorcer as palavras da Bíblia, não é verdade? Hoje nós vamos trabalhar de modo especial a lição número 5, de modo específico, né? Jesus é Deus. Vamos trabalhar sobre a divindade de Jesus. Antes de nós iniciarmos, gostaria de pedir a tua colaboração para se inscrever no nosso canal, para ganharmos força e levarmos mais adiante aí a Escola Bíblica Dominical, que ela possa chegar a outras pessoas que não têm a oportunidade de estar na igreja estudando. Se você se inscrever, se você clicar em compartilhar, se você deixar o seu like, o YouTube ele vai entender que isso é um tema relevante e vai levar para outras pessoas. E com certeza as aulas da Escola Bíblica Dominical, que muita gente não tem acesso, passará a ter acesso através dos nossos vídeos a estes ensinamentos. Então, me ajude a fazer crescer esse canal, compartilhe, comente, deixa seu like e se inscreva para você receber também as próximas lições, tá bom? Vamos lá, Jesus é Deus. O nosso texto áureo está no capítulo de João, no capítulo 1 de João, versículo 1, e diz o seguinte, praticamente o tema da nossa lição, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós sabemos que Jesus está se referindo, aliás, que João está se referindo ao Verbo como o próprio Jesus. E a nossa verdade prática diz o seguinte: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. E a leitura que vai ser feita em classe, aí, como introdução da aula em todas as escolas dominicais espalhadas pelo Brasil, será o Evangelho de João, capítulo de 1 a 4 e versículos de 9 a 14. Recomendo que você leia esse texto para você ter uma maior compreensão daquilo que vamos trabalhar aqui hoje. Falando da introdução aqui da nossa lição, o nosso autor Ezequias Soares, o autor dessa revista, desse primeiro trimestre de 2025, o pastor Ezequias Soares, ele deixa muito claro que o evangelista João, ele quer deixar evidente de que Jesus é Deus, desde o seu primeiro versículo. Em todo o evangelho ele vai dar destaque para os atributos da divindade de Jesus, mas de modo muito particular, logo no princípio, né? No primeiro versículo ele já diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, João quer deixar claro que aquele que se encarnou e que estava no meio deles, que ele pôde ver, que ele pôde tocar e que agora ele tem a oportunidade de pregar e escrever a respeito, ele era o próprio Deus. No entanto, a gente sabe que existem doutrinas, tanto no passado quanto hoje, que negam a divindade de Jesus. E a nossa lição de hoje, essa lição 5, é para defender que Jesus, ele é Deus. Nós já tivemos alguma referência na lição passada, quando a gente falava que Deus é triuno. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. E enquanto Filho, então, portanto, Jesus, fazendo parte da Trindade, ele é Deus. Mas vamos falar especificamente de Jesus, então, hoje, nessa lição. E o primeiro tópico da nossa lição, que está aqui no tema A Doutrina Bíblica da Divindade de Jesus, o autor ele já traz diversos textos bíblicos que nos comprovam a divindade de Jesus. Olha que interessante. O primeiro a gente já leu, né? João 1. E o Verbo era Deus. Mas ele traz também João 20, 28, que diz assim, ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Naquela ocasião em que Tomé viu a Jesus ressuscitado, né, e acreditou, ele fez essa declaração de fé: Senhor meu e Deus meu, falando para Jesus. Né? Temos também Filipenses 2, verso 6, muito conhecido, quando diz que Jesus, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus
algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ou seja, Jesus se despoja da sua condição de Deus e se faz um de nós para morrer numa cruz. Mas o versículo afirma que mesmo sendo Deus, ele se dispôs disso daí, não é verdade? Mas vamos lá, mais um versículo que o autor traz para nós aqui, está em Colossenses 2, verso 2. Para o conhecimento do mistério de Deus que é Cristo. Olha que interessante, chamando Cristo de Deus, não é verdade? Mais um texto bíblico aqui. E a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Está lá na carta de Tito, no capítulo 2, verso 13. Né? E finalmente, mais um exemplo que ele dá aqui de que está na palavra de Deus e prova que Jesus é Deus, está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 1, que diz assim: aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Pedro chamando Jesus Cristo de Deus. Né? E finalmente, primeira carta de João, capítulo 5, verso 20, vai dizer: e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Irmãos, a Bíblia é muito clara, a Bíblia traz diversos textos que comprovam que Jesus é Deus. Então não temos como negar isso. Mesmo que tenhamos heresias diante da nossa realidade, existem algumas seitas, algumas denominações que dizem que Jesus não é Deus, né? E no passado também já existia isso. Isso vem se arrastando ao longo do tempo. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, que nós temos como a espada aí da nossa fé, da defesa da nossa fé, ela é muito clara, dizendo que Jesus é Deus. No segundo ponto da lição, o nosso autor vai trabalhar um pouquinho sobre a questão dos atributos de Deus. Alguns atributos que todo mundo já ouviu falar, que todo mundo conhece um pouquinho, né? De que Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente e Deus também é eterno. São atributos que são incomunicáveis, ou seja, são próprios de Deus. Né? E Jesus, ele também tem esses atributos, como a Trindade. Ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é eterno. Na nossa lição aqui, para você que tem a revista, o autor ele cita diversos versículos que comprovam que Jesus tem esses atributos de Deus, né? Onipresença, onisciência, onipotência e eternidade. Ele não traz aqui por escrito, porque são diversos versículos, e eu selecionei um de cada. Eu gostaria de ler para vocês, para nós comprovarmos que realmente Jesus tem cada uma dessas características, tá bom? Vamos lá, vamos ver Jesus como onipotente, Jesus como todo-poderoso. Pega a tua Bíblia e confere comigo o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, verso 18, que diz assim: então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Toda a autoridade, ou seja, ele é todo-poderoso no céu e na terra. E se você quiser outros versículos que comprovem que Jesus é todo-poderoso, eu vou deixar aqui para você conferir na tua Bíblia. Tá bom? Anota aí e confere depois na tua Bíblia. Vamos lá. Segunda característica, segundo atributo de Deus, ele é onipresente. Onipresente é aquela característica que Deus, e agora na pessoa de Jesus, está em todos os lugares. De diversos versículos que nós temos aqui, eu escolhi Mateus 18, 20, que diz o seguinte: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Olha, é uma promessa que Jesus fez aos seus discípulos, aos seus seguidores, aqueles que acreditariam nele, a nós que confessamos a nossa fé em Jesus. Onde nos reunirmos com 2 ou 3 em oração, né, numa conversa agradável sobre as coisas do Senhor, ali ele estará. E isso é no mundo inteiro. Jesus é onipresente. Vamos para o terceiro atributo, o atributo da onisciência. Antes eu falar sobre a onisciência, aqui então você tem aqui os versículos
da onipresença também, tá bom? Anota aí e confere na tua Bíblia. Vamos agora para o Jesus que é onisciente, Jesus que sabe de todas as coisas, um outro atributo de Deus também. E aí você pode conferir um capítulo e versículo que eu escolhi, João 16, versículo 30, que diz o seguinte: agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Olha só, podemos perceber que sabes todas as coisas. Jesus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E aqui eu tenho outros textos para que você também confira e comprove este atributo, esta qualidade do Senhor Jesus Cristo. Eu deixei por último aqui a questão da eternidade, tá? A eternidade, nós vamos escolher o livro dos Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 13, verso 8, que diz assim, muita gente já ouviu falar, já conhece esse texto: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Atributo da eternidade do Senhor. Ele é eterno. Vou deixar esses outros textos aqui para que você também comprove em outras partes aí da palavra de Deus que Jesus é eterno. Eu deixei por último porque eu gostaria de fazer uma leve explicação a respeito da eternidade para vocês. Algo simples de entender, tá bom? O Pai, o Filho e o Espírito Santo como Deus, eles são eternos, sempre existiram. É bem verdade que Jesus ele encarnou, mas ele já existia com o Pai, o Filho, com o Pai e com o Espírito Santo. Isso nós já lemos aqui no capítulo 1, verso 1 de João. No entanto, o atributo da eternidade, que é incomunicável ao ser humano, é o fato de Deus ser eterno desde sempre, desde antes da nossa história, vamos dizer assim. Deus sempre existiu, Jesus sempre existiu. E, no entanto, quando a palavra de Deus nos fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, foi transmitidos a nós, seres humanos, algumas das características de Deus, que não é onipresença, não é onipotência, não é onisciência e tampouco a eternidade desde sempre. Nós temos também a qualidade, o atributo de sermos eternos a partir do nosso princípio, a partir da criação da humanidade, a partir do nosso nascimento. O Senhor nos criou para a eternidade. E aí, claro, seja ela para uma salvação eterna ou uma condenação eterna. Fomos criados para a eternidade, com a diferença de que não somos eternos desde sempre, como Deus, como Jesus o é. Tá bom? Muito bem, vamos passar então para o nosso segundo ponto da nossa lição, que vai falar qual era a heresia do passado, da época apostólica, da época dos primeiros cristãos, que afirmavam que Jesus não era Deus. Essa doutrina é chamada de arianismo, tá? Porque era uma doutrina de um movimento de pessoas de origem judaico-cristãs também, seguidoras de um determinado chamado Ário, uma determinada pessoa chamada Ário. Este Ário acreditava que Jesus não era Deus. Desse movimento dos arianos, né, do arianismo, dois se destacavam, são chamados de ebionitas e também de monarquistas dinâmicos. O que esses movimentos diziam? Que Jesus, ele foi adotado como Deus. Eles até acreditavam na encarnação de Jesus de uma forma miraculosa, certo? No entanto, ele não era Deus para eles. Ele apenas havia sido adotado como filho de Deus e era subordinado a Deus. Ele não era Deus, ele era adotado por Deus, adotado como filho de Deus, mas não era Deus, apenas um subordinado, tá certo? Ário negava, portanto, então a divindade de Jesus, mas também negava a sua eternidade com o Pai.
tá? Ele afirmava que Jesus ele foi criado em algum momento. Jesus não existiu desde sempre, como nós vimos aqui no atributo da eternidade de Deus. Tá? Jesus existiu desde sempre. Tá? Ele já estava com o Pai no princípio de todas as coisas, né? Mas ele já existia. E isso o arianismo nega. Tá bom? E aí, claro, vamos ver aqui quais são os fundamentos que eles utilizam, porque já que eles eram cristãos também, eles vão se fundamentar, de certo modo, na palavra de Deus também. Só que a palavra de Deus, alguns versículos pensados na palavra, mas de forma equivocada, uma interpretação equivocada. Por exemplo, pegue lá Provérbios 8, 22, que diz assim: o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Qual que é a heresia que eles enxergam nesses versículos? Eles falam que Jesus foi a primeira criatura a ser criada, que ele não é eterno. E como é que a igreja e a palavra de Deus se defende dessa heresia? É muito simples. Neste texto, o autor sagrado de Provérbios, ele não está se referindo a Jesus. Ele está se referindo à sabedoria. A sabedoria como caráter divino de Deus para a obra da criação, né? Para a criação de todas as coisas. A sabedoria enquanto aquela que foi estabelecida para que Deus se utilizasse dela para criar todas as coisas. Não se refere a Jesus, mas à própria sabedoria de Deus. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. A sabedoria, como que dizendo, é como que personificando a sabedoria, né, de uma forma evidentemente não literal, mas de uma forma poética, vamos dizer assim, personificando a sabedoria de Deus para a criação de todas as coisas. Não se refere a Jesus, ok? Um outro texto que o arianismo também quer usar para fundamentar a sua heresia de que Jesus não é Deus e nem é eterno, é Colossenses 1, verso 15, que diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E aqui nós temos uma interpretação muito errada. Qual que é a heresia que eles enxergam nesse versículo, né? Que houve um tempo em que Jesus não existia, só porque o versículo diz que ele é o primogênito de toda a criação. Mas, na verdade, meus irmãos, a defesa que nós temos que fazer enquanto igreja, e fundamentados na palavra de Deus, é que ser primogênito de toda a criação não é ser o primeiro ser criado. Ser primogênito de toda a criação é ter a primazia em relação a toda a criação, é ter a importância em relação à criação, é ter prioridade em relação à criação. Até porque Jesus, ele é o primogênito da criação, mas ele é o unigênito de Deus. Ele é o Filho único de Deus, tá certo? E quando se fala que nesse texto de Colossenses 1,15, de que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, significa que ele é o mais importante do que todas as outras coisas criadas, né? Ele tem prioridade sobre tudo, ele governa tudo de certo modo, não é verdade? Mas não que ele tenha sido criado primeiro, porque ele existe desde sempre, daquele atributo da eternidade de que nós já tratamos. Um outro versículo, finalmente, que a nossa lição bíblica traz, de que o arianismo, né, enxerga uma heresia, né, enxerga, mas não tem fundamento, é o capítulo 1, verso de 1 a 3 do Evangelho de João, que diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Qual que é a heresia que eles querem fundamentar nesse versículo? A separação que o arianismo faz de Deus Pai e Jesus, tá? Porque, olha só o versículo novamente. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro, que te conheçam a Deus, né? E a Jesus Cristo, que conheçam a Jesus Cristo, a quem enviaste. Só que tem um detalhe. Como é que nós vamos nos defender aqui dessa heresia? De separar Deus, né, como se o Deus Pai
fosse Deus e Jesus não fosse Deus, né? Como é que a gente se defende disso? É muito simples, a gente se defende com o capítulo 10, versículo 30 do mesmo Evangelho de João, que Jesus diz o seguinte: eu e o Pai somos um. Portanto, meus irmãos, se Jesus e o Pai são um, conhecer a Jesus é conhecer a Deus. Não tem nada de errado com o versículo de 1 a 3 do capítulo 1 de João, né? Que conheçam a Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, quem conhece a Jesus, conhece a Deus, como ele mesmo disse lá em João 10, tá? João 10, versículo 30, ok? Muito bem, e para fechar a nossa lição, no último capítulo aqui, que a gente vai falar sobre as implicações do arianismo na atualidade, a nossa revista ela traz informações de que existe hoje um movimento, para não dizer uma seita, né, vamos dizer assim, de que fez uma tradução equivocada da palavra de Deus, tá? E o primeiro exemplo que ele nos dá aqui é João 1:1. É a tradução do Novo Mundo, a Bíblia na tradução do Novo Mundo. É uma Bíblia, eu não trouxe aqui para mostrar para vocês, eu acabei deixando em casa, eu estou aqui no escritório, mas é uma Bíblia das Testemunhas de Jeová, tá bom? Lá no capítulo 1, no versículo 1 de João, que foi o texto que a gente iniciou a nossa lição bíblica de hoje, né? Eu vou até ler novamente o nosso texto bíblico aqui, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sabe como que está escrito na tradução do Novo Mundo? Está dizendo assim: e a palavra era um Deus. Dois erros. Deus com letra minúscula. Ou seja, para eles, Jesus não é Deus. E a palavra era um Deus. Um Deus de segunda categoria, um Deus qualquer, um Deus que não tem importância. É isso que quer dizer na versão deles, na versão da tradução do Novo Mundo, tá? Colocando que a palavra era um Deus. A palavra não era Deus, a palavra era um Deus. E Deus com D minúsculo. Uma tradução equivocada. Uma outra tradução equivocada também está no capítulo 2, verso 13 de Tito. Tito, capítulo 2, verso 13. Que diz o seguinte: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Qual que é a heresia que eles aplicam nesse versículo? Eles aplicam o seguinte, eles traduziram de uma forma diferente. Olha a forma como está escrito na Bíblia da tradução do Novo Mundo. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Ou seja, não é nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, do grande Deus e do Salvador Jesus Cristo. Eles separam, eles falam de Deus e do Salvador Jesus Cristo, mas esse Salvador Jesus Cristo para eles não é Deus. Portanto, o versículo deles está escrito de uma forma errônea, errada, tá bom? Finalmente, a revista, a lição, nos mostra aí, talvez, assim, na minha humilde opinião, traz aqui alguns movimentos, algumas religiões que não precisavam nem ser mencionadas porque não são religiões cristãs, né, mas fala aqui dos panteístas, monistas, né, no nosso tempo também existe esse movimento. O panteísmo é o tipo de religião que, para eles, o universo é Deus, tudo é Deus, Deus está em tudo e tudo é Deus, né, o panteísmo, né, Deus e o universo é uma coisa só. E também ele fala aqui do movimento do Hare Krishna, né? O movimento de Hare Krishna que vai dizer que Jesus é um mero guia espiritual, né? Com inúmeras reencarnações, mas ele não é Deus. E também temos aí outros grupos que também acreditam que Jesus não é Deus, como o próprio Alcorão diz, né? A gente já trabalhou isso até na lição passada, né? Que lá no Alcorão do movimento do Islã, né? Da religião islâmica, Jesus não é reconhecido como Deus, né? Não é reconhecido nem como Filho de Deus, nem como Salvador, e sequer morreu, sequer foi pregado na cruz, como a gente falou semana passada. Eles acreditam que Simão Cirineu foi crucificado no lugar de Jesus, enfim.
né? Para eles também, Jesus não é Deus. E um outro grupo aqui são os reencarnacionistas, né? Aí você pega religiões que acreditam na reencarnação, de que é preciso você reencarnar várias vezes para chegar aí a uma plenitude, enfim, e necessariamente você não precisa de Jesus como Deus morto na cruz. Então são heresias do nosso tempo também, que precisam ser combatidas na nossa fé, com a palavra de Deus. E é por isso que é importante, meus irmãos, você participar da Escola Bíblica Dominical. E se você não tem a oportunidade de participar da Escola Bíblica Dominical, mais uma vez eu faço para você o convite. Se inscreva no nosso canal e acompanhe as nossas lições semanais, tá bom? Hoje eu estou postando com um pouquinho de atraso, né? Já chegando no final de semana, mas está aí o tema à disposição para vocês. Compartilhe com outras pessoas que não têm acesso. E muito obrigado por fazer parte aqui do canal Coisas do Alto. Que Deus abençoe sua vida. Te vejo no próximo vídeo. Fique na paz do Senhor.